Na nossa última aula, estivemos explicando um pouco a respeito da divisão euclidiana, mas não respondemos questões a respeito. Na aula de hoje, vamos estar respondendo algumas questões da nossa última lista, a qual deixamos para vocês ao final do ano passado. No retorno agora das nossas aulas, nós já começamos com algumas resoluções. Então, primeiro, ache o quociente e o resto da divisão. Que divisão? De 25, desculpe, seria de 27 por 5. Nesse caso, a primeira coisa que nós vamos observar é que ao pegar 27 e diminuir 5, eu tenho 22. Se eu pego o 22, que é o resto, diminuo por 5, dá 17. Se eu pego 17 e diminuo por 5, você vai encontrar 12. Se você tem 12, diminui por 5, dá 7. Se você pega 7 menos 5, dá 2. Veja que aqui, se eu pegar 2 menos 5, daria um número negativo. Portanto, em termos de divisão, quando você encontra um número que é menor do que aquele que você está diminuindo, nós vamos parar. E o que foi que nós fizemos? Ao começar com o número 27, nós fomos diminuindo até chegar em 2. Quantas vezes nós fizemos esse processo de diminuir o 5? 5 vezes. Portanto, neste caso, nós temos que o quociente é igual a 5 e o resto é igual a 2. 5 aqui, o do quociente, corresponde ao quanto de vezes eu diminuí o 5. Da mesma forma, se eu pego 38 e quero dividir por 7, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 38, diminuo 7, dá 31. Pego 31, diminuo 7, dá 24. Tem 24, diminuo 7, dá 17. Tem 17, diminuo 7, dá 10. Tem 10, diminui 7, dá 3. E você vai observar que eu fiz quantas vezes esse procedimento de diminuir? 5 vezes. Portanto, meu quociente é igual a 5 e o resto é igual a 3. E veja que sempre eu paro quando o número que eu encontro da subtração foi menor do que aquele que eu estou subtraindo. Vamos para a segunda questão. Mostre como, usando uma calculadora, que só realiza as 4 operações, pode-se efetuar a divisão euclidiana de 2 números naturais em apenas 3 passos. Aplique o seu método para calcular o quociente e o resto da divisão de 3.721.056 dividido por 18.735. O método, a maneira como eu vou utilizar, eu já vou colocando direto esses números que nós citamos, tá? Primeiro, nós vamos dividir 3.721.056 por 18.735, seria o primeiro passo. Pegando a calculadora, faça essa divisão. Você vai observar que ao fazer essa divisão, nós vamos multiplicar 18.735 pelo valor encontrado da divisão no passo anterior, que foi 198. Portanto, nós vamos aqui fazer o próximo procedimento, que seria diminuir o número que nos foi dado, 3.721.056, pelo valor encontrado da multiplicação do item anterior, que daria 3.709.530, cuja diferença vai ser igual a 11.526. Esse seria o procedimento que eu utilizaria. Bom, na terceira questão, ele quer discutir a paridade. Nesse caso, de quem? Da soma de 2 números. Bom, se eu tenho 2 números, eu tenho duas possibilidades para cada número. Se o primeiro número for par, ele também pode ser ímpar. O segundo número ele pode ser par, ou ele pode ser ímpar. Portanto, quando eu vou somar esses 2 números, eu tenho as seguintes possibilidades. A primeira possibilidade é do primeiro número assim. Eu estou chamando os 2 números, o primeiro de A, o segundo de B, para facilitar um pouco. Então, se o primeiro número A for par e o segundo número B for par, implica dizer que a soma de A mais B, soma de um par com outro par, o resultado sempre é par. A segunda possibilidade é que se eu tenho o A par e o B ímpar, ou ainda o A ímpar e o B par, implica dizer que essa soma sempre vai dar ímpar. Lembre-se, ao somar um número par com um número ímpar, o resultado é ímpar. E por último, nós temos os 2 números sendo ímpares. Portanto, a soma vai ser par. Vamos para a diferença de 2 números. Novamente, chamando o primeiro de A, o segundo de B. E neste caso importante é tomar o A maior do que B. Ok? Então, se o A menos B e o A é maior do que B, eu também vou ter 3 possibilidades. A primeira possibilidade
é se os dois números forem pares. Neste caso, você vai observar que a diferença vai ser um número par. Agora, se um número for par e o outro for ímpar, a diferença vai ser sempre ímpar. E por último, se os dois forem ímpares, a diferença vai dar um resultado par. Bom, vamos para discutir agora a paridade com respeito ao produto de dois números. Então, eu quero multiplicar um número A por um número B. Novamente, eu tenho as possibilidades. Se os dois forem pares, o produto é par. Agora, se um for par e o outro for ímpar, não esqueça, todo produto onde um dos termos for par, o resultado é par. E por último, se os dois termos forem ímpares, o resultado vai ser ímpar. Bom, agora, se eu tenho uma soma de n números ímpares, se esse número de termos for par, eu tenho um resultado. Mas se esse número de termos for ímpar, eu tenho um outro resultado. Portanto, primeiro, se eu tenho n ímpar, a soma vai ser, ou seja, se você está somando, pega o primeiro termo, soma com o segundo, você vê, se os dois termos forem, se eu pego os dois termos ímpares, os dois primeiros, se eu somar, o resultado dá par. Mas quando eu pegar um próximo termo, que eu somar os três termos, os dois primeiros a soma foi par. Como somo com o terceiro, o resultado dá ímpar. Se eu acrescentar mais um, eu passo a ter 4 termos, que é um número par. Como a soma dos três primeiros foi ímpar, com o quarto resultado agora também sendo ímpar, ímpar mais ímpar vai dar par. Portanto, à medida que eu tenho uma quantidade de termos ímpares, a soma desses termos vai dar um resultado ímpar. Agora, se o número de termos for par, a gente viu que se eu somar de 2 em 2, o resultado sempre vai dar um número par. Portanto, se o n for par, o resultado é par. Vamos para o último item da terceira questão, que é da potência de um número, onde, se você quer uma potência de um número, eu vou tomar como sendo a elevado a b, com a e b pertencente aos naturais e diferente de zero. Bom, a primeira possibilidade é se os dois termos forem pares. Bom, se a base é par, não importa nesse caso com respeito ao seu expoente. Como o expoente é diferente de zero, se o A é, vamos supor, 2, se eu tenho aqui no caso A igual a 2 elevado a qualquer número, o resultado vai ser par. Portanto, a base sendo par, o resultado é par. Então, a segunda possibilidade é o A ser par e a base ser ímpar. Como eu acabei de falar, se a base for par, o resultado é par. Agora, se a base for ímpar, bom, se a base for ímpar, não importa qual seja o expoente, o resultado sempre vai ser ímpar. Lembrando que o B é diferente de zero. Bom, a mesma coisa eu falo para a quarta possibilidade. Vamos para a quarta questão. Mostra que o número natural A é par, se e somente se A elevado a n é par, qualquer que seja n pertencente aos naturais, diferente de zero. Bom, primeiro, vamos tomar aqui o A sendo par. Se ele é par, ele é da forma 2k. Portanto, se eu quero A elevado a n, eu teria 2k elevado a n, onde cada termo vai ficar elevado a n, fazendo a distribuição, ficando 2 elevado a n vezes k elevado a n. Mas note que eu acabei de falar com respeito à questão anterior, se o número aqui for par elevado a qualquer expoente, esse resultado é par. Mas eu posso ainda quebrar 2 elevado a n como sendo 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Lembrando que isto aqui nada mais é do que 2 elevado a n. Mas como eu tenho o dobro de um número, esse dobro vai ser o resultado par. Bom, concluímos nessa forma que A elevado a n é par. A volta, eu já fiz uma parte, não vou explicar, mas deixo como exercício para vocês. Espero que vocês tentem fazer. Agora, quero mostrar que A elevado a n somado ou subtraído com A elevado a m é sempre par, quaisquer que sejam m e n. Vejamos. Vejam, se o A for um número par, nós temos o quê? Que A elevado a m mais A elevado a m é 2k elevado a n mais 2k elevado a m. Ou seja, a gente já viu aqui pela questão anterior
que 2 elevado a k elevado a n é a mesma coisa de escrever duas vezes 2 elevado a n menos 1 vezes k elevado a n. Como está elevado a m também, basta substituir o n por m. Portanto, aqui você tem a soma de dois números pares, portanto, o resultado da soma é um número par. Se eu quero fazer a subtração, da mesma maneira, deixo como exercício para vocês. Vamos para a letra C. Mostra que se A e B são ímpares, então A ao quadrado mais B ao quadrado é divisível por 2, mas não é divisível por 4. Primeira coisa, se o A e B são ímpares, nós temos que eles podem ser escritos da forma o A como sendo 2k mais 1 e o B 2q mais 1. Substituindo aqui, A ao quadrado nada mais é do que 2k mais 1 ao quadrado, quadrado da soma de dois termos, vai ficar 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Já o B ao quadrado fica 2q mais 1 ao quadrado, da mesma maneira, 4q ao quadrado mais 4q mais 1. Como eu quero a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado, vamos substituí-los. Você vai ter aqui no caso, eu posso dizer, o valor de A ao quadrado, já foi visto aqui o desenvolvimento. Você tem o valor de B ao quadrado. E note que quando eu estou somando 4k ao quadrado mais 4k, 4q ao quadrado mais 4q, eu posso colocar o 4 em evidência, ficando o quê? 4 vezes k ao quadrado mais k, mais q ao quadrado mais q. Somado aqui não como eu posso dizer, igual. Isso aqui é uma soma, ok? E nessa soma aqui, você está somando 1 mais 1, cujo resultado é 2. O que eu posso observar aqui? Que como esse produto é um múltiplo de 4, e aqui é somado com 2, múltiplo de 4 também é múltiplo de 2. Portanto, 2 divide essa soma. Portanto, 2 divide A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas veja que aqui o 4 só divide a primeira parte, não divide a segunda. Logo, 4 não vai dividir a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o que ele queria demonstrar na questão. Vamos para a quinta questão, letra A. Quais são os números que, quando divididos por 5, deixam o resto igual à metade do quociente? Antes de responder a questão, vamos a algumas observações. Em uma divisão por 5, nós podemos ter quais restos? 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, é só uma observação importante. Qualquer número, ele pode ser escrito de que forma? N igual a 5k, se ele for divisível por 5. 5k mais 1, se ele deixar resto 1. 5k mais 2, se ele deixar resto 2. 5k mais 3, se ele deixar resto 3. 5k mais 4, se ele deixar resto 4. Apenas uma explicação. Vamos para a resolução. Primeiro, na questão nós temos que o resto é igual ao quociente dividido por 2, ou a metade do quociente. Ou que o quociente é o dobro do resto. Neste caso, se o resto for 0, qual vai ser o quociente? Também 0. Lembre que o quociente é o dobro do resto. Portanto, n vai ser igual a 5 vezes 0. Lembrando que qualquer número, eu não coloquei aqui, mas deixa eu ver se dá para colocar aqui rapidinho. É que o n ele é igual, neste caso, a 5 vezes o quociente mais o resto, ok? Lembrando que o quociente aqui é o valor de k, e o resto é 1, pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, se o resto for 0 e o quociente, nesse caso, é o dobro do resto, também fica 0. Logo, o valor de n, que é 5 vezes q, no caso 0, somado com o resto, também 0. 5 vezes 0 é 0, somado com 0, dá 0. A segunda possibilidade é quando o resto é igual a 1. Se o resto for igual a 1, o quociente, que é o dobro, fica 2. Portanto, o valor de n é 5 vezes o quociente, que é 2, somado com 1, cujo resultado vai dar 11. Se o resto for 2, o quociente é 4, o número vai ficar 5 vezes 4 mais 2, cujo resultado 22. Se o resto for 3, o quociente é o dobro, 6, e o número vai ficar 5 vezes 6 mais 3, 33. Por último, você vai encontrar 44. Portanto, os números que, quando dividido por 5, deixa resto igual a metade do quociente, são 0, 11, 22, 33, 44. Vamos para o próximo.
Quais são os números que, quando dividido por 5, deixa resto igual ao quociente? A gente já viu o mesmo procedimento, não vou falar mais nada. Vamos aqui que nesse caso eu quero que o resto seja igual ao quociente. Se o resto é igual ao quociente, se o resto é 0, o quociente é 0. Se o resto é 1, o quociente é 1. Se o resto for 2, o quociente é 2. Se o resto for 3, o quociente é 3. Se o resto for 4, o quociente é 4. E detalhe, como o número é 5 vezes o quociente mais o resto, então vai ficar na primeira linha 5 vezes 0 mais 0, 5 vezes 1 mais 1, 5 vezes 2 mais 2, 5 vezes 3 mais 3, 5 vezes 4 mais 4, e você tem os resultados que nós vamos encontrar. Neste caso, os números são 0, 6, 12, 18 e 24. Para o próximo item. E quando o resto for igual ao dobro do quociente? Se o resto for igual ao dobro do quociente, o resto tem que ser 2 vezes o quociente. Neste caso, se o resto é 0, o quociente é 0. Mas aqui tomem cuidado. O resto tem que ser o dobro do quociente. Se o quociente é 0, bacana. Se o quociente for 1, o resto é 2. Se o quociente for 2, o resto é 4. Mas se eu pego um quociente igual a 3, o resto seria 6. Mas eu não tenho essa possibilidade numa divisão por 5 de resto igual a 6. Então eu só tenho somente essas 3 possibilidades. Se o quociente for 0, o resto é 0. Se o quociente for 1, o resto é 2, que é o dobro. Se o quociente for 2, o resto vai ser o dobro, 4. E aí você vai encontrar o mesmo procedimento da questão anterior. E os números a serem determinados serão 0, 7 e 14. Para o último item, ele quer quando o resto é igual ao triplo do quociente. Se o resto ser o triplo do quociente, eu tenho, se o quociente for 0, o resto é 3 vezes 0, dá 0. Se o quociente for 1, o resto vai ser 3 vezes 1, dá 3. Mas quando eu pego o quociente igual a 2, veja que não há possibilidade, pois 3 vezes 2 daria 6. E 6 não é resto na divisão por 5. Portanto, eu só tenho essas duas possibilidades, cujos resultados seriam 0 e 8. Bom, deixo para a próxima aula, a partir da questão 6. Eu acredito que nós teremos ainda 2 aulas de resolução de questões a respeito de divisão euclidiana. Dou por encerrada essa aula de hoje. Espero que você já volte com todo esse gás para o ano de 2021. O ano de 2020 foi um ano um tanto complicado, mas vamos na esperança que esse ano de 2021 vai ser diferente e comece também diferente, colocando os estudos em dia, não deixando acumular, e sempre que houver as dúvidas, entre em contato com o professor para sanar essas dúvidas, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, dê o seu like e aproveita, se você não está inscrito no canal, se inscreva.